Então, às 10 horas e 36 minutos, retomamos a nossa reunião. Dou boas-vindas aqui ao senhor José Mauro Gomes, que é nosso subsecretário municipal de fiscalização da Secretaria de Política Urbana. Seja muito bem-vindo, Zé Mauro. Obrigado por ter vindo e se deslocado para cá presencialmente, porque a internet realmente não está ajudando, né, Zé Mauro? Bem, só para cumprir aqui o rito protocolar, essa oitiva ela é estabelecida pelo requerimento de comissão número 2868 de 2023, vinculado ao requerimento 897 de 2023, e para a gente dar início, Zé Mauro, só tem um protocolo que a gente tem que fazer, a assessoria está te passando aí para você fazer a leitura, por favor. Isso. Zé Mauro, como temos vereadores que estão online também, é só sempre fazer a fala apontando aí direitinho para o microfone, que aí todo mundo de fato escuta, quem está nos acompanhando remotamente essa sessão. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, a palavra está contigo. Bom, vou primeiro fazer o compromisso aqui, depois eu faço os cumprimentos devidos. Então, eu, José Mauro Gomes, 63 anos, casado, residente na Rua Cristina, 428, Belo Horizonte, Minas Gerais, servidor público, cuja atividade é desenvolvida na Avenida Álvares Cabral 217, 12º andar. Prometo dizer a verdade, relatando sempre o que souber, explicando sempre as razões da minha ciência sobre o fato ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Obrigado, Zé Mauro. Deixa o microfone mais pertinho do senhor, que já estão me mandando mensagem aqui falando que não estão te ouvindo bem. Inclusive a mesa, qualquer coisa, calibra aí, por favor, o volume, né? Zé Mauro, então, mais uma vez, seja bem-vindo. A gente dá início nessa nossa oitiva. Eu te agradeço por ter feito a gentileza, de fato, de ter vindo presencialmente, porque tem sido mais produtiva as reuniões que são presenciais. Afinal de contas, a gente acaba tendo problemas técnicos de internet e acaba prejudicando muito o diálogo. Você já tinha avisado para a gente, né, com relação à condição, qualquer coisa que você precisar também, é só você interromper, fique à vontade. Bem, eu gostaria de abrir essa reunião passando a palavra aqui para os vereadores para fazerem as introduções, as boas-vindas, e aí na sequência a gente já abre já em cima do tema que nos motiva aí dessa reunião. Vou passar primeiro então, está com o microfone aberto aqui, o vereador Bruno Pedralva ou o vereador Cleiton Xavier. Só para a gente... Não, tranquilo, Zé. A gente só já tem dito isso a todos os colegas que vêm aqui na CPI, né? A maioria dos meus colegas vereadores optaram por fazer as oitivas, né, nessa CPI através da intimação, né, da convocação. Eu sei que no caso do senhor a gente nem teve tempo ainda de fazer um diálogo para um convite, né? Mas só queria deixar claro que o fato ter sido essa decisão da maioria dos vereadores não implica em nenhuma avaliação prévia, nenhum preconceito, né, de que o senhor de algum modo cometeu algum crime ou nada desse tipo, né? Então seja bem-vindo aqui na CPI, que é uma forma da gente realmente debater, né, as diferentes políticas aí que cuidam das pessoas que estão em situação de rua. Obrigado. Obrigado, vereador Bruno Pedralva. Vereador Cleiton Xavier. Bom dia, Zé Mauro. Nós agradecemos aí o seu esforço. Você iniciou remotamente e, devido a problemas técnicos, o senhor veio presencialmente. Só dar boas-vindas mesmo, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, mais algum vereador? Pode seguir? Só dar as boas-vindas mesmo e acho que é isso. Só fazendo um parênteses aqui na fala do meu colega aqui, vereador Bruno, eu acho que assim, o fato do convite ou da convocação, acho que isso muda pouco. O que a gente gostaria é disso aqui, de ter a presença do senhor. Então, de fato, isso não implica em nenhum pré-julgamento e eu acho que é só para a gente esclarecer as coisas mesmo, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Ciro Pereira. Então, vamos lá. Zé Mauro, a gente tem feito em todas as nossas oitivas a abertura, abrindo espaço para o senhor falar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência perante a prefeitura, como que o senhor chega até o cargo, só para a gente fazer um preâmbulo. Então, passo a palavra do senhor se apresentando e falando um pouquinho da experiência até chegar agora na Subsecretaria de Fiscalização.
Bom, primeiro, só conferir, tá bom, tá assim que o som fica bom, né? Meu agradecimento aqui, a convocação, convite, seja lá o que for, a gente está aqui para sempre tentar ser transparente naquilo que nós fazemos. Então, agradeço aí o convite da CPI e cada um dos vereadores, o vereador Ciro, o vereador Cleiton, o vereador Jorge Santos, vereador Bruno e vereador Bruno Lara, Braulio Laura, perdão, desculpa. O Braulio, já tive várias vezes com ele aqui em algumas outras audiências. Bom, a minha trajetória, eu sou de carreira do governo federal, uma carreira que eu sou analista de finanças e controle originariamente, e comecei minha vida pública no Tesouro, trabalhei com a questão das finanças municipais, estaduais, e com a questão das instituições financeiras públicas no Tesouro. Ainda no Tesouro, eu fui para São Paulo, na delegacia do Tesouro Nacional, e lá ocupei, a minha carreira de origem, então, é analista, como eu mencionei, e aí você tem, como aqui, os cargos que você ocupa de gestão, né? Então, fui assessor, fui chefe de divisão e fui também delegado regional do Tesouro. Essa carreira foi aberta em duas, na verdade separaram as instituições, porque até 94 a administração financeira e dívida era junto com o controle. Então, em 94 separou, criou-se a secretaria, então Secretaria Federal de Controle, e aí eu passei de delegado do Tesouro a delegado federal de controle, como era o título à época. Fiquei 10 anos nesse cargo, e depois fui para Brasília, onde passei por assessorias no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, ocupei outras funções também de secretário secretário de Planejamento e Orçamento no âmbito do Ministério do Planejamento. Aí eu fui cedido para a Prefeitura Municipal de São Paulo, onde eu ocupei a diretoria financeira da Prodan, que em São Paulo é o que é aqui a Prodabel. E também a chefia de gabinete da Secretaria de Infraestrutura Urbana. E de lá, terminou o governo, fui convidado para assumir aqui em Belo Horizonte, quando o prefeito Calil assumiu, foi eleito, né? Me chamaram para assumir a subsecretaria, então na época era a Secretaria Adjunta de Fiscalização, né, que é vinculado ao Planejamento Urbano, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que além da fiscalização, a gente tem aí as outras áreas, né, o Planejamento Urbano, o SUPLAN, e a Regulação Urbana, SUREG. Eu acho que tá razoável. Tá ótimo. Precisa avançar mais que isso. Bem, Zé Mauro, o nosso escopo aqui da CPI diz respeito à questão das pessoas em situação de rua. Tema complicado, um tema espinhoso, situações que a gente sabe aí que passam por diversas pastas dentro do poder público, dentro da prefeitura, e que a gente está, de fato, conversando e dialogando com todas as áreas correspondentes para a gente entender sobre os caminhos que a cidade precisa de enfrentar e caminhar para que ela venha resolvendo esses problemas. Bem, considerando que a gente sabe da complexidade e os desafios que a administração pública tem nessa gestão, e sabendo também de um crescimento dessa população em situação de rua, que muitas vezes ocorre de forma desordenada e acaba gerando uma ocupação irregular de áreas que originalmente são destinadas para outros fins, como que no âmbito da Subsecretaria de Fiscalização, vocês atuam, quais as ações são executadas para mitigar esse tipo de problema? Bom, antes de tudo, acho que é preciso esclarecer como é que isso acabou, né, na fiscalização, porque era uma pauta, obviamente o dono dessa pauta está lá na Esmazac, né, assim, ainda que, como você disse, por ser uma questão muito complexa, ela exige uma atuação intersetorial, né, uma atuação horizontalizada. Em 2017 já era complicado,
E a gente vinha de uma ação civil pública em que o Ministério Público havia sugerido, e acho que a ação, inclusive, tinha uma decisão no sentido de parar as ações que então eram feitas por uma instrução normativa. E eram ações que eram feitas assim, concentradas muito na região Centro-Sul. Então, como foi, de alguma forma, paralisado isso em função dessa decisão, esse assunto foi muito discutido no âmbito da Comissão de Monitoramento de Pessoas em Situação de Rua, e sempre teve vamos dizer assim, uma barreira grande, uma contrariedade, obviamente, assim, dos movimentos sociais. Eu não estou nem entrando no mérito se é justo ou não, acho que é sempre uma questão de olhar mesmo. Então foi constituída uma nova legislação tentando fazer esse corte horizontalizado, como eu falei. Então é uma portaria que foi assinada por diversas secretarias. A SMASAC é uma delas, a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção é outra, enfim, a SLU, uma portaria que foi assinada por uma meia dúzia, mais ou menos, sete secretarias. E a partir disso a gente definiu alguns parâmetros nos quais a gente podia agir, não na política, mas sim no sentido de tentar mitigar esses efeitos que o senhor fez referência aí, e que havia um diagnóstico no sentido de que isso acaba provocando um difícil diálogo entre a população com trajetória de rua e a população da cidade como um todo, né? Que mesmo alguns setores, vamos dizer assim, mais à esquerda, é muito bacana não é muito bacana, mas as pessoas que defendem, e eu acho que é justo defender, né, porque de fato é a situação mais vulnerável, a gente tem, às vezes, assim, a demanda de alguns setores que eu não vou mencionar aqui, mas que tem um discurso interessante, mas chega na hora que está na sua porta fica difícil. Então, só que aí tem os limites, né, dessa legislação, que obviamente, respeitando inclusive toda a parte da assistência social, né, toda a legislação que rege a assistência social, a gente não pode, obviamente, retirar a pessoa daquele lugar, né? A gente faz ações, as nossas ações sempre são no sentido de pactuar, né, com os moradores em situação de rua, mas mesmo assim a gente é muito criticado, né? Então eu participo de muitos fóruns aí no âmbito do Tribunal de Justiça, no âmbito do Ministério Público, já tive em audiência aqui na Câmara falando disso, e o público sempre é muito mais voltado à defesa dos direitos humanos e do pessoal em trajetória de rua, que também estou falando isso sem juízo de valor, e a gente é muito criticado por essas ações. Mas essas ações, eu até fiquei relativamente feliz quando vi a decisão do ministro Moraes, porque aqui em Belo Horizonte a gente sempre praticou aquilo que está descrito como, pelo menos no que se refere à questão da zeladoria. Então a gente nunca, até a gente, de alguma forma, a gente, quando está muito complicado o negócio, depois eu tenho umas fotos que eu posso até projetar, né, porque obviamente, como a cidade Belo Horizonte é a terceira maior cidade, é grande, e eu vejo aqui que as pessoas criticam muito o fato da gente falar comparativamente a outros lugares, mas a gente não pode deixar de falar isso, às vezes, porque é um fenômeno e é uma realidade que aflige não Belo Horizonte, em todas as cidades, e a gente tenta fazer o melhor, e acho que alguns lugares, de alguma forma, até veem Belo Horizonte como um exemplo, né? Várias outras cidades até vieram tentando ver o que a gente faz aqui, mas, obviamente, tudo que a gente faz, ele acaba mitigando, como eu disse, e às vezes dá a impressão que a gente nem está atuando. Zé Mauro, se me permite, eu vou te interromper, mas é só para a gente ir fazendo um direcionamento, porque algumas perguntas, obviamente, elas estão implicando aqui um caminho de, não vou falar simplesmente debate, não, porque a gente tem que se ancorar, por exemplo, na questão legal, legislação, etc. Então, assim, existem opiniões, mas existe regra, e a gente precisa de entender bem quais são as regras. Esse aspecto que o senhor acabou de colocar,
relativo à decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela envolve uma série de aspectos, vários itens, e que trazem obrigações para os municípios no país inteiro, né? O senhor citou especificamente a questão da zeladoria, mas eu diria que talvez nem seja o principal ponto. O que eu queria entender, te fazendo uma pergunta bem direta, como que vocês, enquanto fiscalização, lidam com o conflito que isso gera sobre o nosso código de posturas? Bom, primeiro que nós temos um levantamento de todos os pontos de morador em situação de rua. E à medida que você vai tendo um aumento muito grande de demandas em relação... A gente faz uma atuação, não é só na demanda, né? Eu falo que a gente tem o levantamento pela demanda, mas obviamente a gente faz uma circulação, a gente tem 9 equipes das quais participam a fiscalização, a Guarda Municipal, a SLU. Então essas equipes percorrem as 9 regionais. Obviamente a Centro-Sul é a que tem o maior problema, não significa que as outras não têm, né? Acho que a Pampulha também tem, a Noroeste, né? Muito especialmente ali na região da Lagoinha. Então essas equipes percorrem e tentam, como eu falei, mitigar. Então a gente sempre faz as abordagens, não confundir com as abordagens da assistência social, é uma outra natureza, uma outra configuração, é uma outra base legal. E essas abordagens, a gente de alguma forma, a gente não faz aquela aproximação que é a abordagem da assistência social. A gente o nosso objetivo não é criar um vínculo, né? Mas também, obviamente, a gente tem que tratar com urbanidade, né? Então, não é incomum, né, que essas ações que são feitas pela fiscalização com esse grupo integrado, eles são assistidos, são filmados, são acompanhados pela população de modo geral, porque do mesmo jeito que você tem a população que reclama, você tem a população que reclama da nossa ação fiscal. Então a gente faz isso. Eu também tenho um apanhado depois, acho que a gente, desde que se iniciou essas ações aí, a gente já fez mais de 300 mil ações, considerando assim essas abordagens, porque em alguns pontos a gente faz 1, 2, 3. Se a gente encontra a pessoa, por exemplo, num estado que tem dificuldade de conversar, e aí eu estou falando de usuário, estou falando de alcoolismo também, aí a gente nunca faz a ação assim, porque todas as abordagens que a gente faz é sempre no sentido de tentar mitigar e transformar aquele espaço que está ocupado num espaço, pelo menos, que a população também consiga passar normalmente, né? Então é isso, as nossas ações são dirigidas para isso e a gente faz o recolhimento do que a gente chama de... o conceito é sempre muito difícil, né, mas o que a portaria traz como inservíveis. Só que isso é no pacto. Então a gente tem que convencer de que aquilo é um inservível em determinadas circunstâncias, e ele pode, de acordo com essa portaria, preservar os bens de utensílio pessoal no que comporta em um carrinho, mais ou menos, do supermercado, né, em termos de volume. Tá? Isso é o que a gente permite, né? Isso é o que a gente faz. Inicialmente, a gente estava fazendo, inclusive, em barracas de camping, né? Porque teve um determinado momento que aumentou muito, e acho que continua, barraca de camping, colchões, e aí a gente também estava permitindo que na organização do morador em situação de rua você tivesse ali pelo menos um colchão, e que durante o dia, para permitir a mobilidade das pessoas, ele fosse amarrado e deixado encostado eventualmente numa parede. Isso é o que a portaria permite. Eu gostaria de enfatizar em cima desse aspecto. O senhor, no início da oitiva, comentou justamente sobre quando o tema é trazido à tona, há uma mobilização muito grande das pessoas que defendem, de fato, como o lado mais vulnerável da história, como sendo a estaca firme dessa história para que se comece a estruturar as outras ações, né? Porém, tem um outro lado da moeda, que é a coletividade, que muitas vezes é difusa,
Você não vai ver uma mobilização tão grande das pessoas aqui em torno do óbvio, que é a ocupação regular do solo urbano, que é uma das questões que qualquer cidade, qualquer prefeitura tem que fazer valer. O que acontece, obviamente, é que como a gente tem uma velocidade maior dessas ações clandestinas, irregulares, em torno da cidade formal, às vezes a gente vai ver ocupações irregulares, a gente vai ver ocupação de espaços públicos. E, obviamente, que um setor de fiscalização ele tem que estar ali o tempo inteiro tentando garantir essa ordem. Entendo eu que é o papel da fiscalização dentro de uma Secretaria de Política Urbana. Essa população que tem os seus interesses difusos, né, que não consegue se mobilizar, mas que está sempre sendo penalizada por pagar impostos, por ter o seu comércio, por ter a sua casa, como que a Prefeitura pode relativizar a aplicação da norma expressa do Código de Posturas quando a gente está falando, por exemplo, de ocupação de calçadas? Por que a portaria permite essa relativização, sendo que, hoje, pelo que a gente vem fazendo aqui na CPI, visitando os locais, existe estrutura da assistência social na cidade para acolher essas pessoas? Por que a gente não, digamos assim, encaminha essas pessoas para as infraestruturas de assistência social da cidade e ainda permite que elas se estabeleçam em locais irregulares? Bom, primeiro que a população em situação de rua está cerca de 5.300 pelo censo que foi feito aí pela FMG, né, e tem os dados aí do CAD único, né, que também tem são números que são de diferentes origens, então difícil de compará-los também. Mas a gente, porque eu acho que o senhor falou em direito difuso, mas você tem uma gama de outros direitos também, que às vezes fica difícil o poder público atuar sem contrariar, ou tentando, de alguma forma, harmonizar esses direitos. Então, essa portaria, por exemplo, foi a portaria possível, negociada à época. Tá? Então, que é inclusive muito questionada, né? As pessoas soltam panfletos na rua dizendo que teve uma decisão que reverteu essa portaria e tal, mas ela nunca foi revertida, e pelo contrário, né? Acho que o que consta nela é o que de alguma forma consta na decisão. Não estou falando que a decisão se baseou nela, mas para nossa sorte, vamos dizer assim, eu acho que ficou mais ou menos compatível, né? Então, eu diria o seguinte, que aí, como a gente não está atuando na política, mas a gente está tentando mitigar um problema. O que foi possível é o que foi pactuado e foi inserido na portaria. Então, ali é o que foi possível no debate, né? No debate com essa comissão de monitoramento. E ainda assim, ela acha que a gente extrapola, e tem várias denúncias de que a gente recolhe pertences, recolhe documentos. Isso nunca aconteceu, a equipe é preparada para isso. É uma equipe normalmente originária da área de humanas. A gente tem psicólogos, a gente tem assistentes sociais na equipe, ainda que, como eu frisei já, que não é a abordagem da assistência, mas a gente, obviamente, trabalha sempre dentro da urbanidade, dentro dos critérios que a gente tem que respeitar qualquer pessoa, né? Algum vereador quer fazer uma pergunta? Vou tocando, então. Zé Mauro, se a gente vê pessoas que estão obstruindo calçadas, cidadãos, essa norma, ela pode ser relativizada? Porque onde eu estou querendo chegar, e eu gostaria de fato chegar, apesar de ser um assunto espinhoso, sei que tem vertentes que são um pensamento totalmente oposto, mas hoje o que está acontecendo nessa relativização é que tem gente se apropriando da Praça da Liberdade e parece que está tudo bem. Tem gente se apropriando de calçadas no centro e parece que está tudo bem. Tem um monte de problema na cidade, tem pessoas se apropriando de áreas verdes públicas e parece que está tudo bem. E o nosso trabalho aqui enquanto CPI, que a gente observa, existe estrutura da assistência social funcionando muito bem, equipamentos muito bem montados, equipes técnicas bem estruturadas. Então,
o que está acontecendo? O cidadão de Belo Horizonte que questiona essa quantidade de pessoas hoje vivendo nas ruas, na hora que a gente pega e vai para o poder público, inclusive, não só o ex-prefeito, que eu acho que falava mais desse assunto, ele colocava o seguinte: mas tem vaga, os abrigos não estão lotados, existe vaga na assistência social. Como que a gente pode explicar para um cidadão que vê um morador de rua morando na porta da loja dele, morando na porta da casa dele, morando na porta do prédio dele, que existe vaga? E aquela pessoa que está lá pode ficar ali. A gente não está vivendo um contrassenso absoluto da interpretação das normas da nossa cidade? Eu acho que ela pode ser, sim, interpretada como um contrassenso, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Acho que, primeiro, eu acho que a secretária Roselene esteve aqui e ela deve ter dado os números, né, da oferta de serviços assistenciais. Eu acho, primeiro, que acho que se a gente radicalizar esse argumento, né, se toda a população, né, com trajetória de rua quisesse ir para um abrigo, acho que a oferta ainda não conseguiria suprir a demanda. É contraditório porque, de fato, tem vagas, né? Mas aí vem aquela questão das pessoas que não querem ir para o abrigo, né? Às vezes você convence. Nas nossas abordagens, por exemplo, desde o início, obviamente eu estou falando, a gente fez um encaminhamento dentro das nossas possibilidades, assim, eu estou falando de 2017 para cá, né, de 4.000 pessoas, né, para os serviços socioassistenciais e de saúde, né, porque, obviamente, a gente encontra situações assim, em que a pessoa está, muito vulnerável, muito doente e tal. A gente, obviamente, não deixa de fazer esses encaminhamentos. Então, é contraditório por causa disso. Tem vaga, mas, ao mesmo tempo, se você radicalizar o argumento, obviamente, se todo mundo quisesse um abrigo, a gente não teria espaço para todo esse abrigo. E aí vem a questão de foro íntimo das pessoas, né, que às vezes eles não querem, e a gente não pode obrigar, né? Esse que é o ponto. Mas então, por que eu estou frisando esse contrassenso? Porque um outro cidadão qualquer que, porventura, não esteja numa condição vulnerável, ele tem obrigações com a cidade. E, então, a cláusula vulnerabilidade está abrindo um precedente que destrói outras normas da cidade. Nós temos uma situação, por exemplo, de desmatamento dentro da área do Parque Jacques Cousteau, na região oeste, desmatamento dentro de uma área verde da cidade. E isso está sendo relativizado por ser ocupado por pessoas vulneráveis. Por que a gente está vivendo uma situação onde as normas da cidade são relativizadas pela condição da pessoa, sendo que nós pagamos para que a cidade tenha estrutura para dar suporte a essas pessoas, porque elas têm os direitos, como todos têm, com relação à proteção da vida, à proteção social. Isso é um direito, está previsto em toda a nosso conjunto normativo, desde o nível federal até normas municipais, está previsto. A cidade vai e se prepara. Quando a pessoa vai e opta por não usar um equipamento público, porque ela não quer, mas ela também não quer assumir o ônus de respeitar outras normas da cidade, por que a prefeitura, na verdade, não entra contestando isso? Por que essa pressão de grupos organizados da esquerda anula a necessidade da gente manter a cidade organizada? O que de fato acontece hoje para a prefeitura se posicionar da forma que posiciona? Eu posso só uma parte rápida? E aí você faz a pergunta, Bruno. Eu quero saber qual que é a sua resposta, Braulio. Você que é um estudioso, um especialista nesse assunto, que tem visitado vários equipamentos, eu acho que seria muito interessante eu ver o que você acha, né, se o Novo ganhar a prefeitura de Belo Horizonte na próxima eleição aí com um candidato ligado ao Zema, ao Bolsonaro. O que vocês vão fazer? Vereador Bruno, primeiro que eu não estou no Poder Executivo, eu estou no Poder Legislativo. A nossa função aqui com o nosso depoente, o senhor José Mauro, que é o chefe de fiscalização, é dele apresentar as respostas. Porque o senhor já deve ter, obviamente, noção de interpretações que eu tenho, assim como eu tenho noção de interpretações que o senhor tem. Mas eu não sou candidato a prefeito. Então, mas o senhor é um agente público
parlamentar que tem a responsabilidade de zelar pela aplicação das leis na cidade de Belo Sim. Horizonte. Eu acho que você está interpelando o nosso colega Zé Mauro. O Zé Mauro está colocando claramente o que a legislação diz hoje, inclusive dos gargalos que existem na legislação. Inclusive, né, como o Zé Mauro bem citou, portaria da Prefeitura de Belo Horizonte, nesse momento, está submetida, aliás, expressão mais adequada, a uma decisão do STF, que, de certo modo, né, como instância maior do arcabouço legal brasileiro, avaliando muitas polêmicas de legislação, inclusive de conflitos de direitos e de legislações, tem hoje uma normativa. Então, o que o senhor está querendo... Aonde que o senhor quer chegar nesse debate? Porque, afinal de contas, eu acho que, acima de qualquer coisa, a Prefeitura de Belo Horizonte tem que respeitar essa decisão, além, claro, das normativas locais aqui estabelecidas. Eu queria ver se o senhor tem uma proposta mágica para resolver o problema. Eu acho engraçado, vereador Bruno Pedralva, é que, na verdade, é o seguinte, além de eu ter feito uma pergunta e você ter me interrompido, para o Zé Mauro responder, você está me perguntando sobre soluções, tá certo? A gente enxerga diversas soluções. Agora, me explica o contrassenso de ter vaga nos equipamentos de assistência social e ter tantas pessoas nas ruas. Presidente, peraí, só uma questão de ordem aqui. Posso explicar? Deixa eu colocar aqui para vocês, presidente e os demais. Gente, eu vim aqui para ouvir, fazer perguntas. Eu estou vendo que está tendo um debate entre vocês dois, então vamos liberar ele, então. Libera, ele vai embora. Não, sério, porque o presidente fez uma pergunta. E essa pergunta ele tinha que responder. Vossa Excelência já entrou. Eu entendi, Vossa Excelência, quando tocou. Então, está numa discussão aqui que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu peço aos amigos, vamos continuar fazendo as perguntas, depois vocês fazem os debates, porque Claro. não vão chegar a lugar nenhum, gente. Obrigado. Vereador Jorge Santos, obrigado pela contribuição. Nós vamos continuar com perguntas. O senhor José Mauro responde. O senhor pode formular suas perguntas, ele vai responder. Sim. E, obviamente, ao final, a gente vai ter espaço de debate. E eu não vou me furtar, obviamente, de debate Claro. nenhum, Bruno Pedral. Mas, aqui, essa oitiva, ao chamar a subsecretaria de fiscalização, busca exatamente fazer as perguntas que são fundamentais para esse entendimento antagônico. Claro, mas só uma Só- parte vamos lá. rapidamente, que a gente pode também, naturalmente, nós somos aqui parlamentares, né, eleitos pelo povo, e nós temos obrigação também, né, de dar a nossa opinião sobre os temas que estão colocados. Sim, né? Bruno, a Não é opinião uma você questão pode só- dar, eu a posso gente dar, pode todos os vereadores opinião podem a dar partir, opinião. inclusive, dos dispositivos legais. Né? Mas Então, a acho que é gente importante pode- a nossa colocação, porque eu estou alertando a todos vocês, e a quem nos assiste, que o Zé Mauro está dizendo, existe lei que eu tenho que cumprir. Existe decisão do STF, neste momento vigente, sobre o tema. Ele está deixando isso claro, eu só estou reforçando a posição dele para entendimento do senhor. Presidente, queria fazer uma... como o vereador Jorge bem colocou, que eu gostaria de escutar, né, o secretário que veio aqui. Acho que os debates são importantes, mas acho que a gente podia deixar para um segundo momento, porque assim a gente consegue extrair todas as nossas dúvidas do secretário, e aí depois eu acho que o debate aqui na CPI, ele continua. Obrigado, vereadores. Então, senhor Zé Mauro, a palavra está com o senhor. Obrigado. Bom, primeiro, para ser justo, né, com a minha equipe, com tantas outras pessoas que participaram, né, o senhor usou o Jacques Tour, ele de fato, né, ele foi ocupado em uma área em que inclusive a gente questiona muito, né, que parte dela é uma APP, e a gente faz, essa é a questão. A gente tem um processo lá, se for analisar a quantidade de ações que a gente fez e como a gente tentou reverter a ocupação, até porque, de fato, a cidade merece que tenha esse tipo de área, né? Não é à toa que você tem no plano diretor as APPs, que é uma área de todos nós. Mas quando é um movimento muito organizado, é difícil porque você entra com as outras, com todos os demais atores, né? E nesse caso entrou a Defensoria, entrou o Ministério Público, entrou uma série de órgãos que nos impediu de fazer a retirada das pessoas que ocuparam irregularmente, diga-se de passagem, o Jacques Tour, e foi judicializado. A gente teve decisão para fazer, mas a decisão tinha uma série de contornos exigidos pela decisão judicial. Ele acabou indo ao Supremo Tribunal Federal e de lá para cá a gente não conseguiu agir ainda, mas não por omissão, né? É exatamente pelos
contornos que tem a lida com os três poderes, né, que a gente tá aí. Eu não questiono, pelo contrário, eu acho que a política faz parte da realidade, a justiça faz parte da realidade, com todos os contornos que tem, os favoráveis e os desfavoráveis. Mas não foi por omissão do setor público, pelo contrário. Eu posso provar para o senhor, assim, tem um calhamaço de coisas, de a quantidade de vezes que a gente foi chamado no Ministério Público, na Defensoria de Direitos Humanos, no Ministério Público de Direitos Humanos, para falar sobre o Jacques Cousteau e para mostrar, inclusive, que você tem uma parte que é bastante questionável, assim, que algumas pessoas não necessariamente com contorno lícito, vamos dizer, está participando já, e as pessoas que originalmente ocuparam a área, algumas já saíram, né, quase que expulsas de algum modo, e tudo isso está sendo explicado, e em algum momento a gente vai conseguir recuperar essa área, pode ter certeza. Algum vereador gostaria de perguntar? Obviamente, essa população, ela não se confunde com a população em situação de rua, né, porque lá na verdade, são pessoas sem teto, algumas sem teto, algumas não tão sem teto assim, tá, mas é outro público, né, outros atores, vamos dizer assim. Vereador Bruno Pedral. Não tem perguntas? Não, estou querendo saber se você tem perguntas a fazer para o subsecretário. Se quiser fazer, então tá. Senhor Zé Mauro, vamos levar para a questão, então, de população em situação de rua. Obstrução de passeios. Como que vocês lidam com as reclamações de obstrução de passeio? Perdão, não ouvi isso. Como a gente lida com? Com as reclamações sobre obstrução de calçadas. Olha, eu posso ser redundante, até repetitivo, mas as reclamações e, ao mesmo tempo, tudo que a gente verifica, a gente vai fazendo as ações e tenta mitigar. O que é mitigar? É, de alguma forma, deixar aquele espaço trafecável ou que ele permita a mobilidade das pessoas e que, de alguma forma, também tenha um mínimo ali um mínimo de organização, né? Então, a gente, como eu mencionei, a gente procura pactuar com as pessoas e retirar o excesso que se encontra. A gente consegue retirar de todos? Não. Mas uma coisa eu lhe garanto, até vi em algumas audiências aqui as pessoas usarem São Paulo como exemplo, né? Se a gente andar em São Paulo hoje, a gente vai achar Belo Horizonte maravilhosa. Não estou querendo, eu estou falando, a gente sempre usa, não tem como a gente não comparar. Tá, eu ando bastante em São Paulo, assim, às vezes vou muito lá no fim de semana, e posso de garantir que, assim, que todas as políticas que tentaram fazer em São Paulo para retirar, para fazer isso, de fato não deram certo. Assim, acho que o programa com maior efetividade, vamos dizer, é um programa que foi interrompido, assim, com 30% de execução, que é uma tentativa de tratar, eu entendo que tem várias posições aqui, tá? Eu respeito todas, mas tem alguns casos que a gente não pode, de fato, remover. Não é alguns casos, acho que muitos casos, né? A gente não pode remover pura e simplesmente, afastar as pessoas, retirar. A gente procura, quando está muito conflituoso, por exemplo, até no pacto se consegue fazer com que, por exemplo, a pessoa mude de lugar, assim, para mitigar aquele espaço. Mas, obviamente, ele mudou de lugar. Então, se você pegar a nossa estatística, por exemplo, tem vários pontos que foram desativados. Mas ele acabou o problema? Não acabou. A pessoa vai para um outro lugar, né? Porque ele continua existindo, né? Essa situação, ela é complexa e vou colocar aqui só projetar aqui na tela. Janela. Quando a pessoa acessa o serviço da prefeitura, ela, dentro do site, ela tem essa opção de serviços, que fala o seguinte: a opção é invasões de lotes, terrenos e áreas públicas, fiscalização. Isso. E aí vem aqui, apertei aqui sem querer, o que é o pedido do serviço, né? É proibido invadir a área de preservação ambiental ou área pública
com a colocação de equipamentos, objetos, materiais ou com a realização de construções de qualquer tipo, cerca, muro, grade, alvenaria, garagens, acréscimos, varandas, telhados, entre outros, seja para fins de moradia ou comércio. Se a invasão estiver em andamento, a demolição é promovida imediatamente pela fiscalização. Ao fazer a denúncia, é necessário descrever os dados do local para que a fiscalização tome as providências cabíveis. A solicitação de ação relacionada à ocupação de via ou passeio por morador em situação de rua deverá ser registrada através do Serviço População em Situação de Rua, Informação de Localização. Bem, então, fica bem evidente no site da Prefeitura que existe a exceção, né? Ou seja, tudo isso que a fiscalização tem que tomar uma medida imediata, se tratasse de pessoas em situação de rua, exceção vai para outra esteira. Porém, por outro lado, a assistência social, e aqui a gente já teve uma oitiva da senhora Rosilene, secretária, a assistência social ela não enxerga como sendo o setor que lidera esse processo. Ele é um setor de apoio. Inclusive, em vários momentos, a assistência social se diz injustamente sendo cobrado, o setor injustamente cobrado, porque ele não entende que ele teria responsabilidade por todas essas questões, e sim, única e exclusivamente, as questões associadas à proteção da vida, vinculado, obviamente, aos direitos das pessoas que estão hoje em situação vulnerável. Bem, na hora que a gente entra por essa esteira da exceção, como que a fiscalização, então, vai ter, de fato, autonomia para exigir de outro cidadão? Por que simplesmente o ato de vulnerabilidade acaba não permitindo que a cidade garanta que a legislação de ocupação do espaço urbano seja respeitada? E aí, Zé Mauro, dentro do site, quando alguém faz uma reclamação por esse serviço e aparece lá que trata-se de uma ocupação irregular de calçadas, por exemplo, né, e está sendo desempenhada por uma pessoa que está em situação vulnerável, como que vocês lidam com isso internamente dentro do setor? Bom, o senhor leu aí o serviço, né, e ele deixa bem claro que uma coisa a gente está tratando de ocupação de imóveis públicos municipais, áreas de preservação, e, enfim. Nesse caso, exatamente para não deixar configurar a moradia, a gente tem que agir muito rapidamente, tá? Que é diferente do morador em situação de rua, porque o morador em situação de rua já tem um abrigo que é muito provisório sempre. Ele não está ali com a intenção de, obviamente, ficar o resto da vida. Então é por isso que, de alguma forma... Mas tem uns em Belo Horizonte que já estão ficando desse jeito, né? Olha, vereador, não sei, você pode até me trazer esses casos, porque... Região ali, da Lagoinha, por exemplo. O serviço... Região da Lagoinha está uma coisa pavorosa. A gente está reconhecendo que morar debaixo do viaduto é normal. E isso não faz o menor sentido, sendo que, inclusive, naquela região tem bons equipamentos de assistência social em funcionamento. Como que a gente pode normalizar isso e a cidade ir deixando isso tocar solto, como se, de fato, tivesse tudo bem? Não, eu acho que a gente tem o dever, inclusive, os agentes públicos, o dever de não deixar normalizar, né? A gente tenta tratar o problema dentro dos contornos, dentro dos pactos que são feitos, inclusive politicamente, né? E dentro do aceitável. Ali, acho que o senhor mencionou a questão da Lagoinha, por exemplo. Ali tem várias correlações que as pessoas fazem, né? Eles colocam, por exemplo, moradores em situação de rua que vendem material ali para os ferros velhos. Se eu falar para o senhor assim, a quantidade de ações que a gente faz, por exemplo, nos ferros velhos, né, inclusive a gente regulamentou uma legislação recente assim para atuar nisso, porque obviamente quando as pessoas correlacionam morador em situação de rua com furto de cabo, eu acho até uma correlação injusta, né, porque é uma cadeia do crime, vamos dizer ali, que ele é o que ganha menos, obviamente, nesse processo. E ali na Lagoinha, até para resgatar um pouco, o senhor mencionou a secretária Rosilene, ela tem razão, porque, de fato, é uma pauta que ela é de todos, de algum modo, ali, né? Eu não sei se alguém tem que liderar a pauta, porque cada um
atua de alguma maneira. A nossa é muito limitada, a da assistência social tem os limites, né, inclusive provavelmente de recurso mesmo, né, porque se você for pegar a tríade lá de assistência, talvez o que é dirigido a moradores em situação de rua, e não é por conta e risco, não é por conta da secretaria, talvez a parte mais limitada, vamos dizer. Então é por isso que é um problema que é geral, não é da saúde, é da assistência. Acho que tem um problema que o senhor deve ter observado também, que tem muita gente com sofrimento mental na rua. Então, depois que desativaram aí os hospitais psiquiátricos e tudo mais, também não vou entrar, não sei se está correto ou não, talvez esteja correto. O fato é que muitas das pessoas não foram aceitas no ambiente familiar. Então, as pessoas estão na rua também. Então, é por isso que tem a saúde, tem a assistência social, tem a segurança tratando a questão da desordem, e entre esses aspectos da desordem está esse aspecto do morador que a gente tenta usar essas estatísticas, voltando de novo no que o senhor falou, essas reclamações da população que a gente tem aí as estatísticas todas, e a gente procura atuar. Nem sempre a gente consegue ter efetividade nisso. Às vezes demora, né? Tem morador que está 3, 4 meses num determinado ponto, depois de um tempo ele mesmo, assim, até em função das ações, ele se incomoda, ele vai para outro lugar. Mas, como eu falei, o problema continua existindo para todo mundo, né? Hoje, quando a pessoa se incomoda e vai para outro lugar, utilizando a expressão que o senhor usou, vocês orientam eles a irem para qual lugar? Como que funciona essa conexão ao serviço da assistência social de Belo Horizonte? Quando você tem alguma coisa vinculada, por exemplo, à saúde, a uma pessoa que eventualmente queira usar um serviço da prefeitura, porque da população em situação de rua tem uma parte que é de Belo Horizonte e tem uma parte que é de fora, né? Então, especialmente do interior de Minas e até de outros estados. Então, tem casos em que a pessoa quer retornar. Aí a gente faz o contato com a assistência no sentido de que ela, de alguma forma, use o serviço, mas que também a gente sabe que tem limitação, tem umas regras, tem umas limitações de ordem legal, né? Porque a pessoa que está, por exemplo, eu não me lembro exatamente o prazo, mas é alguns meses. Depois de alguns meses, eles já não podem dar mais, por exemplo, a passagem para o retorno da pessoa. Então, são essas limitações que prejudicam, e acho que essas coisas que talvez tenha que pensar, assim como forma de encaminhamento, para ver, por exemplo, se esse prazo pode ser estendido, porque as pessoas têm que ser tratadas aqui Perfeito. Ou em outro lugar, né? O senhor tocou num ponto importante, porque assim, o que a gente busca nessa CPI é entender de fato onde que essas políticas públicas não se conectam. Porque, em tese, se você tem a oportunidade, já que a pessoa está se demonstrando interessada em retornar para o seu domicílio original, né? Ela veio para um movimento de imigração, eu quero voltar para casa. Aí, nessa hora que existe esse interesse, se nós, enquanto poder público, formos lentos para a resolutividade, você perde, às vezes, uma oportunidade ímpar de fazer realmente um encaminhamento que consolida a solução, né? E a gente já escutou em outras oitivas essas pequenas dificuldades. O senhor disse que quando a fiscalização está atuando, ela vai com uma força-tarefa multidisciplinar, né? Vai a guarda, vai a assistência social e juntamente com a SLU, perfeito. A liderança dessas ações é do fiscal dentro da sua subsecretaria, certo? Como que isso é reportado internamente? São abertos chamados, são ofícios? Como que, de fato, isso é feito? Até porque existe dificuldade de identificação dessas próprias pessoas que estão nas ruas. A gente gostaria de entender esse processo. Eu posso... eu tenho aqui que a gente tem que a gente chama lá de BO, né? Porque a gente vai acumulando essas informações todas, com todos os pontos. A gente tem, por isso que como eu mencionei antes, né, a gente tem elencado lá cada um dos pontos, e se ele existe, não existe, se ele saiu, onde ele está. Às vezes a gente não consegue, obviamente, ter, porque, como eu falei, a gente não tem vínculo, então fica difícil você saber se essa pessoa de um determinado ponto, onde ela está. Pelo conhecimento, pelo tempo, alguns até sabem, mas não é uma estatística que a gente faz regularmente. Mas a gente tem um BO que a gente acumula isso, tanto das reclamações quanto das ações propriamente ditas.
em que, de fato, a fiscalização lidera, mas é uma informação compartilhada. Tá? E a gente tem um BO com todas essas informações, depois a gente pode projetar se o senhor quiser. Podemos, se eu quiser, fica à vontade. Está no seu telefone, se eu quer que projeta? Manda no WhatsApp que eu projeto aqui. Mas a gente pode continuar enquanto a gente vai organizando aí. A pergunta, Zé Mauro, inclusive, ela é justamente porque há uma dificuldade grande de identificação. Quando um contribuinte qualquer ele vai ser acionado pela fiscalização, ele tem que ser identificado. Proprietário do imóvel ou um lojista. Quando a gente está falando dessas pessoas, existe identificação? Quando a pessoa está recebendo a fiscalização, ela tem que se identificar? Você sabe que você está falando com o João Maria, etc., CPF e tal, é assim ou não? Sim. E segunda pergunta, vocês têm acesso da trajetória dessas pessoas sobre os serviços de assistência social da prefeitura? Você sabe que ele está, de fato, já sendo atendido por um abrigo, ou que ele já foi em algum outro equipamento de assistência social? Vocês têm esse tipo de amarração da informação? Vocês conhecem com quem vocês estão lidando? A gente sabe mais pela declaração da pessoa. Se ele tem acesso ao Bolsa Família, se ele tem acesso... A gente sabe, mas não é uma informação que... Porque não é da natureza da fiscalização registrar esse tipo de coisa. Tá. Mas não registra porque não deve registrar ou não registra porque não tem acesso? Porque é um trabalho que as pessoas que criam esse vínculo é que fazem. Né? Não somos nós. Mas vocês estão a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar muito na assistência social, porque, inclusive, jamais você vai ver, por exemplo, essa equipe junto com a assistência social. Até porque, como não vai junto, não? Não, assistência social não compõe essa equipe pela natureza do trabalho. Tá? Porque eles têm vínculo, eles criam um vínculo com as pessoas, e a partir do momento que, de alguma forma, você vê guarda junto, vê e tal, as pessoas ficam desconfiadas e param de passar informações para a própria assistência, né, como ela tem que ter. Né? Tá, mas aí se não tem ninguém da assistência social, a gente quer entender isso. Como que essa informação, de fato, vai para a assistência social? Porque, assim, na minha cabeça... À medida que a pessoa ela declara que ela está com um problema de saúde, ela declara, e a gente tenta investigar se ela está no cadastro único ou não está, a gente encaminha para eles fazerem esse cadastramento e para eles darem o encaminhamento devido. Tá? É assim que funciona. Mas, obviamente, a gente não é o nosso objetivo ficar pegando cada um dessas ações que a gente faz e mandar para a assistência social, né? Porque senão a gente estaria, de alguma forma, fazendo um sobretrabalho. Né? E não é a natureza do nosso trabalho. Né? Porque, como eu mencionei, a gente não cria vínculo. Então, né? A nossa preocupação é que a gente precisa de entender os serviços públicos da prefeitura se conectando. Eu, particularmente, acho que se vocês estão fazendo uma linha de frente, esse esforço é um esforço grande. Quando se movimenta uma equipe da prefeitura com fiscalização, com SLU, com guarda municipal e com assistentes sociais, não é uma equipe pequena, é um esforço. E se a gente chega e aborda esse cidadão e a gente não sabe de fato qual que é o relacionamento que ele tem com o município, a gente perde muita informação sobre possíveis atitudes para realmente reencaminhar essa pessoa para uma trajetória de recuperação. Se a trajetória, por exemplo, é na saúde, porque a pessoa está ali com dependência química, dependência de álcool, como que a gente deixa de registrar isso e realmente fazer o encaminhamento conectado? Porque você vai passar lá no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, sem ter um pingo de confiança de que aquele processo que deveria ter sido startado, de, por exemplo, encaminhar ele a um posto de saúde, você não sabe se aquilo ali vai acontecer de fato ou não. A gente não tem garantia nenhuma, porque a gente não está, de fato, coordenando isso. Então, as perguntas que a gente está fazendo é nesse sentido. A gente quer entender a forma que se conecta. Vereador Ciro Pereira. Zé Mauro, eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: quando se trata em população, né, em situação de rua, qual é o principal objetivo de vocês ali dentro da fiscalização? Ou seja, vocês têm um plano de ação quando se trata desse tema? Qual é o objetivo primário que vocês têm em relação a isso?
E o segundo, complementando um pouco a fala do presidente aqui, quando vocês vão fazer essas intervenções, como o senhor disse que não faz o cadastro, e aí nesse sentido até concordo que eu acho que seria um retrabalho, mas eu acredito que precisa de ter uma comunicação entre as áreas. Vamos supor, você vai lá na regional Nordeste, Noroeste, Pampulha, Centro-Sul, qualquer uma delas. Antes de vocês irem, vocês têm um trabalho de inteligência, vamos dizer assim, com a Smazac, sabendo quais as dificuldades que a gente vai ter ali, quais os pontos críticos, quem são as pessoas que estão ali, vocês já sabem um problema que vocês vão encontrar. Existe essa comunicação ou não? Cada um faz o seu trabalho e não tem interlocução entre as áreas? Não, sempre teve interlocução entre as áreas, mas, obviamente, quando a gente está falando de cadastro, nós não fazemos o cadastro porque o nosso objetivo é diferente, mas a gente passa as informações para a Smazac. E só voltando ao que o vereador falou, como a gente tem um acompanhamento praticamente diário desses pontos, assim, quando não, pelo menos a cada 2 dias a gente está revisitando esses pontos, a gente sabe se a pessoa foi atendida ou não, por que não foi atendida. Quando é um caso complicado, a gente faz a comunicação 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias. Tá? Então, é permanente essa comunicação entre as áreas. Né? A sua primeira questão, o objetivo primordial, né, quando se pensou esse trabalho na fiscalização, é muito no sentido de tentar mitigar esse conflito entre as pessoas com trajetória de rua e a população, que a gente tenta fazer esse trabalho. Quando um ponto fica muito reclamado, a gente tenta fazer as mitigações necessárias ali, mas a gente não pode nunca interferir no direito da pessoa de ficar, se ela quiser, se ela, enfim. Perfeito, mas existe um plano de ação? Existe algo objetivo? Existe um plano de ação. Se o senhor puder passar depois para a nossa CP, eu gostaria de saber qual é esse plano de ação objetivo que vocês têm lá. Gostaria de dar uma olhadinha no que tem orientado o trabalho de vocês, por gentileza. Perfeito. Só um momentinho, Zé Mauro, eu ainda não recebi aqui o arquivo que você pediu para Bruno Pedral. Zé Mauro e colegas, a decisão do STF, Zé Mauro, na DPF 976, ela determinou, além da construção de uma política, né, nacional de cuidar das pessoas em situação de rua, ela proibiu o recolhimento forçado de bens e pertences. Proibiu também, vereador Braulio, a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua e o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra essa população. Inclusive, já temos legislações nacionais e estaduais sobre o tema da arquitetura hostil. Existe a lei Padre Júlio Lancelotti, né, que proíbe no Brasil, e uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, de iniciativa da deputada Beatriz Cerqueira, agora no dia 1º de novembro. Não sei se o Zema vai vetar, Braulio, mas ela foi aprovada na Assembleia Legislativa também de Minas Gerais. Minha dúvida, Zé, vocês já identificaram em Belo Horizonte algum exemplo de arquitetura hostil contra a população em situação de rua? Se foi identificado, se tomou alguma medida ou não, ou se não foi notificado ainda, qual que é o canal que a população de Belo Horizonte, quando identificar uma arquitetura hostil, pode, né, entrar em contato com vocês da fiscalização para pedir a intervenção da fiscalização. E eu acho, né, na minha opinião, também escutando pessoas em situação de rua, que na Savassi nós temos exemplos de arquitetura hostil aqui em Belo Horizonte. E aí eu queria ver um pouquinho se a fiscalização já foi notificada, né, e como é que a fiscalização pode atuar para isso. E só para finalizar também, assim, considerando a sua vasta experiência, eu nem sabia que você já tinha, né, que legal, fiquei muito feliz de saber que você circulou em outros municípios, outros estados, inclusive no governo federal, mas assim, essa decisão do STF, ela, digamos, ela é superior do ponto de vista jurídico ao Código de Posturas do município de Belo Horizonte? Se tiver alguma coisa no Código de Posturas aqui que, de algum modo, essa legislação, essa decisão do STF, ela deixa mais claro, né? Assim, essa decisão do STF, ela é superior juridicamente do que a lei municipal do Código de Posturas? Obrigado. Bom,
não vou me meter muito nessa esfera jurídica. O que eu sei é o seguinte, né? Obviamente, se a decisão é uma decisão monocrática ainda, né? Não sei se ela foi submetida já ao plenário, né? Obviamente, ela pode ser superior hierarquicamente, assim, porque ela eventualmente, mas isso eu estou te falando como leigo. E um outro detalhe importante é que essa decisão, a gente estudou ela muito, assim, estudou não, a gente leu, né, e cada porque ela não tinha chegado oficialmente ainda na prefeitura, então acho que chegou semana passada, se não me falha a memória. Exato. E não teve uma reunião ainda, assim, com os procuradores para saber, porque até onde eu sei, assim, a gente estava, pelo menos do ponto de vista da zeladoria, agora o alcance dela, se ela se sobrepõe à legislação municipal e tal, isso é uma questão que aí os advogados terão que nos auxiliar, assim. Mas pelo menos do ponto de vista da fiscalização, a gente tomou cuidado até para continuar as nossas ações, né? A gente teve esse cuidado de procurar lá a PGM, e eles falaram, não, a gente está ok, assim, em relação ao que está definido em termos de zeladoria. Tá certo? Obrigado. Você tinha feito uma outra questão. Essa questão da arquitetura hostil. A arquitetura hostil, ela, inclusive, também consta, né, um aspecto lá na decisão. A gente tem avaliado e ela pode ser submetida a algum outro tipo de ação fiscal. A gente acha que tem no Código de Postura já, talvez a gente tenha à disposição, mas a gente não tem muitas ações ainda em relação a isso, tá? Mas a gente pode atuar. Bom, e só para pegar um pouco lá no início da minha fala, tem algumas, eu costumo dizer que as políticas públicas elas são explícitas às vezes nos planos, né, lei de diretrizes e orçamento, e às vezes não são, né? Então, por exemplo, essa atuação da fiscalização, inicialmente ela começou como uma declaração assim do prefeito, né? O que significa que política pública às vezes é explícita e às vezes é só tácita. Então aí é a nossa base, muita coisa eu já falei, pode só ir passando, só para ver o que pode ser relevante assim para... Quando o vereador mencionou que é a questão do plano, então o plano ele é baseado obviamente tem que ter uma base legal, né, que está aí, que eu mencionei, que é a portaria conjunta 01 de 17, e está ali o objetivo que é realizar as ações, os espaços com fixação pela população em situação de rua, visando a organização do logrador, né? Essa é a ideia. A ideia, inclusive, fazer com que o logrador ele permita a locomoção da população, entre outras coisas. Pode ir passando. Então, pode ir passando. Acho que isso aí tudo é o conteúdo da legislação. Essa aí é a equipe, são o que a gente chama de supervisores que atuam, são 9 equipes, tá? E um coordenador, né? Um deles coordena. Esses assistentes sociais, 3 psicólogos, um cientista social e um geógrafo, é a equipe da SMASAC, né? Não, essa equipe, essa é uma equipe que nós temos na fiscalização, mas a despeito de ser assistentes sociais, a gente pegou pessoas com formação na área de humanas, exatamente pela lida, porque nem sempre é uma conversa amigável, né? Assim, e a pessoa tem que ter um traquejo para realizar essa conversa. Então é por isso que as pessoas são preparadas para isso, né? A gente pega gente com experiência e tal. Então essas 9 pessoas se intercalam dentro das equipes que vão movimentando cada uma das regionais. Essas pessoas coordenam essas ações, né? Quando você eventualmente tem que fazer uma ação no sentido de retirar objetos, aí você tem necessariamente que ter um fiscal. Então esse fiscal nem sempre acompanha, mas quando é uma ação de retirar alguma coisa, porque a gente retira e
faz a apreensão e coloca no depósito, quando acontece isso. Mas é mínimo, assim, as coisas que a gente faz a retirada compulsória, né? Porque esse é um aspecto que às vezes tem, que quando eu digo que é um problema multidisciplinar, é porque tem coisas que acontecem na cidade que às vezes você tem as pessoas que compram esse material e elas circulam pela cidade e tem alguns pontos que você percebe claramente que virou quase que um ponto, porque a própria população ela passa ali e já deixa algumas coisas para as pessoas, né? E deixa até cadeira, mesa, essas coisas que em princípio eles deveriam descartar, né? Isso é um cidadão mesmo, assim. E aí a pessoa acumula por 2, 3 dias daquilo até passar um caminhão que recebe essas coisas. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que o vereador mencionou um trabalho de inteligência, que é uma coisa que a gente está começando a fazer, que ação que a gente pode fazer? Em quem está fazendo um comércio, um logrador, basicamente utilizando as pessoas, né, em situação de rua. A gente tem uma situação em Belo Horizonte, que são as URPVs, que é aquelas unidades de recolhimento de resíduos, né, de descarte, pequenos volumes e tal, e que precisava também de ser ampliado. Então, às vezes, esses efeitos ocorrem por causa de desconhecimento da população, inclusive de quais são os pontos que eles deveriam oficialmente entregar os resíduos. Outro ponto também importante, que eu gostaria de aprofundar depois que você avançasse mais nisso aqui, são os ferro-velhos. Tá. Os pontos de reciclagem, que aí a gente entra mais a fundo, que no meu roteiro aqui, um ponto importantíssimo que a gente precisa de entender como que a fiscalização está atuando. Perfeito. Mas pegando aqui no seu slide, então esses 9 profissionais aqui integram os esforços da SUFIS no território de Belo Horizonte como um todo, dentro das regionais. Pode ir passando aí que eu vou entrar no... Volta um ano. Então aí é um sistema que a gente tem, é um BO, que se você clicar nele, você vai acessar essas telas. A cidade são essas telas, para a gente não entrar em cada ponto, mas por esse BO, o que a gente tem? A gente tem todas as ações que foram feitas, o número de pontos, você pode fazer o filtro ali, você tem por rua, por bairro, enfim, tem uma infinidade de informações, que são essas informações que a gente usa no plano, vereador Ciro, para atacar aqueles pontos das reclamações e os pontos também que os próprios supervisores dessas equipes nos trazem. Tá? Aí, na verdade, são números, né, realizados pelas equipes, né, a quantidade de ações, os endereços visitados, a quantidade de recolhimento de excessos, como eu mencionei, aquele fluxo, né, com uma área social, né, quando a gente entende, então esses números são desde 2017, quando a gente entende que tem alguma causa que é mais emergencial, assim, a gente manda para eles, mas para ter uma ideia, estamos falando de 7 anos, mas são 4 mil encaminhamentos já, assim, das diversas naturezas, de gente que precisa de cuidados médicos até gente que quer retornar, por exemplo, para o seu lugar de origem. Pode seguir, eu acho que aqui. Na verdade, aí o restante aí são essas mesmas informações em forma de gráfico, tá? Acho que e aí só volta só para ter uma visão. Ali são todos os pontos que a gente visitou e aí que a gente tem o cadastramento na cidade. E aí também, quando a gente detalha a informação, são os pontos que foram extintos, os novos pontos, enfim, a gente tem esse panorama completo aí. Aí sempre é a mesma informação, só que em outro formato, né? Hoje é a Regional Centro-Sul, então, que de fato recebe essa maior carga. Que tem o maior número de reclamação e o maior número de pontos também. Tá. Então, portanto, também tem mais vistorias, né? Aí são os tipos, né, de abrigo que a gente encontra, né? Então, barraca de camping, abrigo de lona. E aí a gente atua dentro daqueles limites que eu mencionei. Né? É fato que a prefeitura distribuiu barracas de camping para moradores de rua? Não. Isso é uma questão que várias vezes as pessoas colocam, que a Não. prefeitura distribuiu barracas. É fato? Não. A prefeitura nunca fez distribuição de barraca de camping.
Então, na verdade, são as entidades, né, assistenciais que fizeram essa entrega, né? Uma pessoa não vulnerável, se ela pegar uma barraca de camping, ela pode usar uma praça da cidade para se instalar, mesmo que temporariamente? Ela pode usar, mas dentro dos mochileiro. que atua, ela pode usar para dormir. Pode? Pode usar para dormir. Você A pode gente não pegar retira, não vai lá e retira, especialmente em períodos Mas ela mais, não mais pode, críticos. ela não está, ela não pode estar suscetível a algum tipo de sanção, não? Algum tipo de multa. Ela não pode. Eu estou falando o seguinte: um mochileiro aventureiro chegou, barraquinha nas costas, ele foi lá e montou uma barraca lá na Praça da Liberdade. Ele pode fazer isso? É suscetível de multa, sim. Ele pode ter uma ação fiscal aqui, mas é uma multa completamente inefetiva, né? Porque se é uma população transitória, por exemplo, um mochileiro, não vai encontrar assim, é nunca mais a a gente vê pessoa. nas cidades, principalmente cidades mais turísticas, você tem áreas de camping, né? Você tem a rede hoteleira, você tem as pousadas, você tem áreas de camping, que tem dentro das áreas infraestrutura de banheiro, espaço às vezes para alimentação e tudo, mas a pessoa vai lá e coloca a barraca dela instalada. Todos os lugares que eu vejo tem um lugar apropriado para isso. Na nossa cidade, uma pessoa não vulnerável que fizer uso de uma barraca e se instalar numa praça qualquer, ela não está infringindo nenhuma lei da cidade? Acho que a gente podia até fazer uma consulta, né, a PGM também, Zé Mauro, para poder ajudar, mas assim, eu sei como um fiscal, o nosso subsecretário de fiscalização, assim, a Constituição Federal prevê, né, o direito de ir e vir das pessoas, né? Eu entendo que se não há um ferimento a nenhum dispositivo do Código de Posturas, por exemplo, do direito de ir e vir das outras pessoas, né, assim, também não entendo até que ponto que isso seria um crime por si só, mas é óbvio que a gente acho que precisa fazer uma análise jurídica, até porque não é uma situação muito comum, né, vereador Barulho? As pessoas não vão para a rua porque elas querem ficar na rua, acham legal, né? A pessoa que está em situação de rua foi porque perdeu a casa, perdeu moradia, não consegue pagar aluguel, como nós conhecemos. Várias pessoas nas visitas que fizemos que faliram e não tinha condição de pagar aluguel, Zé Mauro. Tiago, o menino que veio do Jequitinhonha, estava aqui pagando aluguel, falou, cara, pandemia, eu perdi o emprego, não tive outro jeito, eu fui para a rua. E agora está lá no abrigo fazendo o curso do Estamos Juntos, tentando se restabelecer, está super animado, lindo demais ver a experiência dele. Ou o cara começa a adoecer, Zé, né? Começa a usar drogas mesmo, de forma abusiva, e adoece, perde o sentido, né? As condições de vida concreta. Ou então ele está na rua porque é o jeito que ele arruma para trabalhar, ele vai catar papel, vai catar lixo, para conseguir sobreviver. Muitas vezes a pessoa está na rua, ainda que temporariamente, às vezes, porque ela consegue arrumar um ganha-pão na rua. Ou uma mistura de tudo isso, né, gente? Às vezes não é um só, são tudo junto. Então, assim, mochileiro que resolve montar uma barraca na Praça 7, né, com exceção de algumas populações que são nomes mesmo, como a população hippie, né, acho que ou ciganos, acho que é pouco provável. Bem, de qualquer forma, o exemplo que o vereador Bruno Pedralva passou, do senhor Tiago, que a gente conheceu num dos abrigos, é exatamente quem está realmente utilizando devidamente o serviço da assistência social e está tendo um bom encaminhamento. Eu espero que ele tenha sucesso em breve, mas as perguntas são provocativas mesmo. Eu quero entender, porque a gente está justamente discutindo aqui a questão de interpretação da legislação, a interpretação com relação à utilização. Por exemplo, a pessoa pode definir ser um hippie, o problema não é meu, é dele. E ele quer ser um nômade, o problema não é meu, é dele. Mas no momento que ele entra na cidade, ele também tem compromissos com a cidade de atender à normativa que a cidade impõe. E esse é o ponto que a gente não pode relativizar. Não é falar que o cara não pode ir, ele pode continuar indo para onde ele bem entender. Mas no momento que ele começa a se estabelecer, é que a gente começa a ter os conflitos. Porque eu não posso me estabelecer onde eu bem entender. A cidade vai sendo desenhada, o urbanismo vai mapeando localidades apropriadas para atividades de residência, enfim, tudo isso acontece. A questão-chave é por que a gente interpreta isso de uma forma à margem da legislação? E as perguntas estão sendo feitas justamente para a gente elucidar isso, se isso é permitido ou não, porque o Código de Posturas está aí, né? Mas vamos voltar para cá. Eu te fiz a pergunta sobre as barracas, então eu vou passar para o próximo slide aqui.
Se quiser, você vai só me avisando que eu vou passando aqui para você. Tá, aí é toda a caracterização, né, onde estão e tal. Eu acho que isso também eu posso deixar aí, assim, é só para efeito estatístico mesmo, assim. Você vê, olha só a incidência de 30,50% de passeios em frente a propriedades privadas. Aí vem a pergunta, né? 30% da população de Belo Horizonte, então, pode ter alguém morando na sua porta, na calçada, e está tudo certo? Não, 30% das ocorrências de ação fiscal das ocorrências foram de pessoas que estavam localizadas nos passeios em frente a uma propriedade. Passeio é público ou privado? O passeio ele é público, mas só que a responsabilidade Então do tá. passeio é do privado. Tudo A bem, mas o responsa- passeio é público. Sim, mas quem Né? tem que dar manutenção nele é o privado. Ele tem que garantir a fluidez das pessoas. É igual a áreas de fruição, né? Você tem prédios, por exemplo, que hoje, inclusive com o nosso código de posturas, quando colocam áreas de fruição, são aquelas, Bruno, que você pode passar tipo entre prédios, tipo como se fosse uma praça que conecta uma calçada de um lado ao outro. Isso chama fruição. O espaço é privado, mas ele tem que dar acesso à fluidez do trânsito de pedestres. Ok? Só uma coisa, vereador, assim, eu não quero criar polêmica, nada, também não quero Já é fugir a com a nenhum dos polêmica questionamentos que o senhor fez aí. E tem alguns paradoxos, né, vamos dizer assim, em relação à legislação e por que a gente não aplica determinado tipo de legislação em determinadas ações. Primeiro, acho que tem um conteúdo muito histórico, né? Acho que o senhor tem razão, assim, se o senhor pensar as cidades brasileiras, eu não estou falando só de Belo Horizonte, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente de fato não via barraca na rua, esse tipo de coisa assim, inexistia, né? Então, é um fenômeno que reapareceu, acho que muito em função da fragilidade de renda e tal, e obviamente, acho que foi se assumindo, talvez seja uma daquelas coisas que vai se normalizando, né, a despeito da gente não poder deixar normalizar, como o senhor mesmo mencionou, mas são questões que elas acabam tendo uma aceitação social. O senhor me perguntou se a prefeitura distribuiu, não distribuiu, mas tem uma parte da sociedade que distribuiu, então aí você já fica e de fato, quando você vai fazer a discussão do conceito de pertences, aí fica muito difícil você falar assim, olha, eu vou tirar, isso é um pertence que de fato é importante para a vida daquela pessoa ali. É normal ficar? Não vou dizer que é normal ficar, então talvez a gente tenha que pensar, e eu vi a discussão aqui da questão da moradia e tudo mais, eu acho que é por isso que a questão é muito horizontalizada e exige a participação de diversas pastas. Pode passar? Pode passar. Então, aí é o que eu falo, né? A ação, o que ela faz? Isso aí é a rua, tá ali identificada, né? A rua Cláudio Manuel, por exemplo, e é o local sem ação. Pós-ação é aquela última foto. Tá? Então, você vai falar que resolve? Não resolve, mas dá uma mitigada, né? A pessoa vai sair daí, às vezes sai, às vezes não sai. Pode ir passando, por favor, vereador. Aí é o Vilarinho, né? Numa praça pública ali. Olha o estado que estava, e aí com a ação, e obviamente é uma ação pactuada, né? Você não vai lá e não, sai daí agora que eu vou retirar tudo. Não, às vezes você vai é um trabalho de paciência mesmo, assim. A gente fala que não cria vínculo, mas às vezes até tem que criar o vínculo para poder fazer isso, né? De novo ali, Álvares Cabral, acho que isso é um caminho que muita gente passa, né? Ali tem, aí aquele fenômeno que eu costumo dizer que às vezes porque tem muita gente com transtorno de Diógenes também na rua, né? São acumuladores contumazes, né? Então, esses a gente tem um tratamento todo especial, porque a pessoa não quer se desfazer de absolutamente nada, né? Para ela, tudo faz parte da vida dela, né? E aí tem muito lixo, muito acúmulo de lixo, né? Mas a gente atua e aí acaba mitigando, né? E tem que fazer permanentemente isso. De novo ali, né, na rua São Paulo, né, o antes e o depois sempre da ação. Acho que agora é só foto, vereador, assim, só porque às vezes as pessoas falam, pô, mas trabalho e não aparece, né? Mas é que é isso, acho que é um trabalho permanente mesmo, assim,
não vou falar que é diuturno, porque à noite a gente nem pode mexer com as pessoas, né? Mas é diário e assim, olha, isso aí é um ponto da Rua Lagoas, que ali, inclusive, aí que está, é uma população flutuante, que nesse ponto aí, às vezes tinha uma pessoa, depois passou para duas, às vezes é meia dúzia de pessoas, depois cai de novo para duas, então é muito itinerante mesmo, assim. Eu acho que, ok, podemos ir para as questões, acho que já está, do ponto de vista da apresentação, é o que eu queria mostrar. Bem, Zé Mauro, então vamos entrar na questão de reciclagem. A separação de materiais recicláveis hoje é tido como uma atividade econômica, inclusive. Pessoas se sustentam com isso e nós vemos não só na perspectiva empresarial de reciclagem que é feita por empresas especializadas, mas nós temos as cooperativas, que foi um movimento que aconteceu também já há alguns anos, né, onde foram organizando as cooperativas, em conjunto com a coleta seletiva. Esses assuntos talvez seriam melhores para a gente estar aprofundando com a SLU, mas acabou que a SLU não esteve presente hoje. Mas, caindo para a questão especificamente empresarial das reciclagens dos ferros velhos. Todos os lugares onde tem um ferro velho, a gente vê na região o estabelecimento de pessoas que vivem nas ruas. Não sei falar quem vem primeiro, se são as pessoas ou os ferros velhos, mas eu acredito talvez que sem a infraestrutura de reciclagem de ferro velho não teria talvez aquela situação ali. E isso cria um incômodo muito grande da própria atividade perante a vizinhança, e a gente observa uma grande reclamação dos moradores da região da Lagoinha, em especial, porque só ali, próximo da Praça do Peixe, naquele vetor ali, a gente vê muitos ferros velhos em atividade. Como que a fiscalização atua especificamente nessa pasta das empresas que fazem atividade de reciclagem em Belo Horizonte de todos os tipos de material? De novo, vou aproveitar na sua questão o gancho do vereador Ciro, né, só para evidenciar que sempre existe um plano por trás das ações, né? E esse caso dos receptadores, aí, ferro velhos e outros, de novo, é uma questão que é um fenômeno que está acontecendo, né, em várias cidades, né, tá acontecendo, em Belo Horizonte não fica de fora, dos furtos com todos aqueles impactos que tem, né, nos serviços públicos, no próprio cidadão, né, em alguns casos, hospitais, enfim. A gente começou a lidar com essa questão, para o senhor ter uma ideia, acho que a primeira reunião que foi feita assim, de forma multidisciplinar, foi feita inclusive na fiscalização, mas não foi porque o problema apareceu, o secretário Genilson falou, olha, vamos tentar fazer uma coisa aí, fizemos uma reunião na Sufis, no antigo prédio da Sufis, na 200, né, nem é na 217, é no antigo endereço nosso, na qual participou Polícia Civil, COP, que é o Centro de Operações da Prefeitura, Polícia Militar, Guarda Municipal, enfim, uma infinidade de órgãos que são os que estão... E na época, eu não sei se todos vão se lembrar, mas a gente começou umas ações e a gente não tinha um instrumento de mais coercitivo assim, em relação ao que cobrar dos ferro velhos, porque o único instrumento que a gente tinha era cobrar se ele tinha o alvará, o ALF, e se ele tivesse o ALF, a gente ia para o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, só com base nesses instrumentos da época, na Lagoinha, a gente foi em todos os ferro velhos da Lagoinha, 30 e quase 40 ferro velhos, e foram fechados, por ausência de alvará ou pelo plano, 8 estabelecimentos, né? E alguns voltaram a funcionar depois, mas hoje no conjunto ainda tem uma grande parte mas uma parte razoável que deixou de funcionar. Em relação ao que a gente está fazendo agora, a gente conseguiu um decreto em que nos facilita muito a abordagem da pessoa, porque a gente está querendo saber agora a origem do material, sobretudo material metálico, né, de fios e
até os postes mesmo metálicos, né, que existem na rua. E aí a cada semana, a gente planeja um lugar tem estatísticas nossas mostrando que reduziu muito o furto de cabo aqui, em algumas regiões. A gente atua numa região, ela vai para outra, então a gente está também mudando um pouco o esquema de planejamento. A cada semana, essa equipe multidisciplinar, né, liderada pelo COP, determina em que região, em que área, em que estabelecimentos a gente vai fazer a ação fiscal. Então, a gente mapeou cerca de 300 estabelecimentos pela cidade. Então, acho que muitos já viram as matérias que saíram, né, de furto de material, até em cemitério aqui em Belo Horizonte. Então, tem reduzido pelo planejamento e tal. E na Lagoinha, especificamente, é um lugar que depende, inclusive, de outras ações, né? Porque você não pode simplesmente retirar o ferro velho, porque eles têm... o plano diretor mudou, mas eles têm o direito de permanência, né, por serem atividades. Então, você tem que pensar, acho que o pessoal está, inclusive, em cima de um planejamento para a região, né, se for o caso, inclusive, de atuar pelo plano, né, nos ferro velhos. Agora, as ações fiscais, eu acho que ali, não vou dizer que estão esgotadas, que às vezes você mitiga o problema e ele volta a acontecer. Mas aí a gente atua com inteligência, com as informações, tem a inteligência da guarda, a inteligência da polícia. Então a gente fala, olha, isso aqui a gente vai dar o pulo certeiro. Tá? Então a gente vai lá e, de fato, tem sido muito exitosas essas ações conjuntas. Né? Porque não é um fenômeno que a fiscalização pode resolver sozinha, a guarda pode resolver sozinha, então a gente precisa de muita coisa. E, para nossa surpresa, inclusive, tem algumas cidades, né? Porto Alegre, por exemplo, fez uma legislação muito parecida. Eu sei que acho que um deputado mineiro está fazendo a apresentação de um PL, inclusive em âmbito federal, para tentar seguir mais ou menos os passos que Belo Horizonte está dando assim, em relação a esse tema. É o início. Tá? É o início com passos necessários. A gente vai precisar dar e com certeza outros passos, mas acho que a gente está no caminho certo, assim. Inclusive, a gente já fez reunião com outras cidades. Obviamente, quando a gente esgotar um pouco assim e mitigar em Belo Horizonte, essas coisas começam a espalhar. Aliás, já começou a espalhar em Contagem, a gente já está com contato. A gente provavelmente vai espraiar isso, né, para a região metropolitana. A gente está fazendo contato já e vamos fazer um experimento com Contagem, talvez com Betim. Né, porque, obviamente, aí não é só Belo Horizonte, é a região metropolitana que tem esse problema. Né? Mas enquanto atividade empresarial de reciclagem, você tem conhecimento do movimento que a Prefeitura fez para habilitar as cooperativas de reciclagem lá atrás? Eu vou obviamente, eu estou fazendo algumas ponderações que eu não sou nem do órgão, né? A gente tem várias reuniões, a gente discutiu, por exemplo, o prefeito Fuad, inclusive, enquanto vice-prefeito ainda, ele colocou essa pauta de moradores em situação de rua. A gente reuniu todos os órgãos da prefeitura para discutir isso, foram montados subgrupos, e aí, casualmente, acho que em alguns deles eu estava com gente da SLU. Então, eu sei que hoje, se não me falha a memória, há ainda 7 cooperativas ativas, né, e que fazem esse programa inclusive do recebimento do lixo porta a porta, inclusive que a prefeitura faz, que a SLU faz. Afora isso, obviamente, tem outros estabelecimentos que inclusive o que a gente está tentando mapear agora, esses outros, além das cooperativas, que em geral, inclusive, são as pessoas que têm talvez se apropriam mais assim do retorno que o lixo promove, né? Porque eles acabam pegando por preços que são menores, inclusive, do que a cooperativa. Então, tem alguns pontos, até de morador em situação de rua, que a gente está tentando repassar isso para a cooperativa. Fala, porra, porque em geral as cooperativas elas não aceitavam muito morador em situação de rua, até pela condição de vulnerabilidade e tal, da relação difícil,
muito alcoolismo, às vezes, muita droga e tudo mais, mas a gente está tentando demovê-los agora a pegar também, pelo menos, alguns pontos que mitigariam muito a atuação da fiscalização. Mas quando o senhor diz estamos tentando, é uma fala mais institucional a nível de prefeitura ou faz parte da Sufis? Não, quando eu falei estamos tentando, é em termos de organização da informação e da inteligência que tem que ter por trás dessa organização. Quem lidera esse processo? Nesse processo, a gente vai liderar. Tá? Vai ser liderado pela Sufis? Vai ser liderado pela Sufis, ainda que a gente não tenha alguns instrumentos que outros órgãos têm. A gente, por exemplo, não tem uma inteligência na Sufis, então a gente vai precisar aí de apoio da guarda, às vezes da polícia militar, em alguns casos, assim, para a gente conseguir ter acesso a algumas informações que a gente não tem. Isso é um plano que está posto na mesa ou ele está sendo desenvolvido? Ele está sendo pensado, né, tem que ser pensado, inclusive, com a SLU, que de novo, né, que é quem detém, quando se trata de resíduos, né, é quem detém o comando da política, nesse caso, da política que envolve, inclusive, a destinação e tal, né, do lixo reciclado e tudo mais. Então, a gente está em conversa com eles ainda. Agora, essa parte da inteligência e tal, a gente já está em andamento, assim. Tá. Voltando para a atividade empresarial de reciclagem, a gente percebeu, e alguns moradores, inclusive da Lagoinha, deixaram bem claro que vários ferrovelhos estavam funcionando de madrugada, justamente para receptar essa mercadoria toda de reciclagem à noite, né? E aí a gente constatou, inclusive na visita técnica que tivemos na Lagoinha, que quando as pessoas chegam nos ferros velhos para submeter o material, muito desse material que não é aceito pelo ferro velho, ele é descartado praticamente na rua, né? Então, aquela região ali fica sempre muito suja de lixo, porque é resíduo, refúgio da atividade de reciclagem. Então, isso é uma constatação que a gente fez e observou. Aí, resíduo lançado na rua, o problema já não é da fiscalização, ele já vai para a Superintendência de Limpeza Urbana, certo? Mas, de certa forma, está vinculado à atividade empresarial que não consegue absorver isso dentro dos próprios estabelecimentos. Inclusive, muita gente faz triagem no passeio porque os ferro-velhos não têm um espaço interno de triagem. Como que vocês enxergam a questão desses quinais, né, que estão licenciados, tem a LF, a fiscalização certamente mantém alguma diretriz, mas como que vocês veem esse tipo de negócio em operação em Belo Horizonte? Tem algum senão, alguma melhoria? Isso está sendo estudado? Porque isso a gente vê a olho nu por poucas visitas que fizemos nessa localidade, no caso da Lagoinha. O senhor fez a visita recentemente? Na CPI, tá. Não tem nenhum mês. Obviamente não acabou, mês, né? Mas muitas dessas informações que o senhor fez referência aí é uma coisa que a gente já tem informação. A gente já fez, inclusive, ações de madrugada, em alguns casos. E, obviamente, a gente tem que mudar o padrão, inclusive, do planejamento. Como eu mencionei, são diversos órgãos, e aí, se a gente pega essa informação, a gente vai trabalhar essa informação. Se a gente sabe que ele está fazendo fora do horário normal, e tem muito, de fato, fora do horário normal ali, a gente vai atuar também nesses horários diferentes, né, para poder tentar resolver, né, que é uma situação de difícil resolução também, né, mas é uma questão que a gente tem atuado e a gente tem pensado, inclusive, em outras questões que eu não vou adiantar aqui, porque não é nem a minha pasta, mas que provavelmente vai ter ali um plano mais global para a Lagoinha. A gente está discutindo lá no âmbito da SMPU e também tem discutido, inclusive, com o próprio Ministério Público, né, que tem uma pauta. Aliás, provavelmente, assim, na última reunião, eles falaram que iam chamar os vereadores para isso também, tá? Que são vários atores, né, em diversos locais que, de fato, estão discutindo pela complexidade do problema, né? Então, a Lagoinha ela tem esse olhar diferenciado, até porque é uma região que carece e merece, né, uma revitalização. E para complementar, na linha de avenidas que tem cursos d'água,
né? Porque, logicamente, são ambientes mais planos, é mais fácil, talvez, o manuseio desse material. A gente percebe, por exemplo, ali na bacia da Pampulha, na Clóvis, como é que chama aquela avenida ali? Do Córrego Sarandi, né? Que chega e vai desaguar na Lagoa da Pampulha. Tem ferros velhos funcionando naquela avenida. E o que a gente observa é que, na avenida, a parte que fica, o lado oposto, obviamente, porque o comércio está no passeio, você atravessa, você tem o córrego. Pessoas fazendo descarte de refúgio de reciclagem, onde está o curso d'água. Ou seja, qualquer aguinha, vento, qualquer situação, na verdade, vai jogar esse resíduo dentro do córrego, e esses córregos são os que chegam com a maior parte do volume da Lagoa da Pampulha. E aí você tem um outro efeito indesejável, que é a quantidade de lixos e sobrenadantes que entram na Lagoa da Pampulha, mas assim, salta aos olhos, qualquer um percebe que é justamente uma atividade empresarial que está sendo mal conduzida, que está gerando um efeito extremamente adverso para a gente defender o nosso patrimônio cultural, que é a Lagoa da Pampulha. Então, esse é um exemplo, mas você vai observar na Avenida Tereza Cristina também, que aí já é a bacia do Arrudas. Você vai observar em outras avenidas que têm cursos d'água juntos, né, em conjunto, e a gente acaba tendo um acúmulo muito grande de resíduos e que, obviamente, contribuem para a poluição do meio ambiente. Então, você vai vendo que o problema está totalmente conectado, né? Tem alguma atuação especificamente dentro da linha da fiscalização que associa esses critérios do meio ambiente? Não só na fiscalização, que tem um grupo, inclusive, que já está com um plano definido em relação à Pampulha, né, até por ser patrimônio histórico da humanidade, e ele tem critérios que têm que ser seguidos, né, pela Unesco, e a fiscalização não é diferente, ela está nesse plano, e isso que o senhor falou, por exemplo, em relação aos cursos d'água, aos córregos, ela está contemplada, e a gente tem várias ações, não só educativas, como ações, o vereador Jorge estava até aqui, né, mas tem alguns elementos ali que acabam... É complexo, porque são atividades que têm alguma geração de renda, mas até por essa necessidade que a Unesco impõe à Pampulha, tem determinadas atividades que a gente vai ter que retirar dali, né? Então, a gente está fazendo esse diagnóstico. Então, até aqueles tem um outro córrego ali, que eu sempre esqueço o nome dele. O Ressaca é o que vem pela Tancredo Neves, que vem do Castelo. Não, o Sarandi é o que eu mencionei, que passa do Centro de Saúde. Tem uma avenida, aquela avenida dos bares ali. O senhor está falando da Fleming. Da Fleming. Tem um córrego que sai direto. Então, a gente fez várias ações, inclusive em conjunto com a Copasa, porque tem muita gente que solta, inclusive, a própria caixa de gordura direto, né, no esgotamento, e aí acaba dando interferência direto na água. Isso está sendo corrigido já, né, por ações fiscais junto com a Copasa. Tem ocupações irregulares mais acima também, que a gente está atuando junto, inclusive, com a fiscalização de contagem. Então, tem várias coisas que estão sendo feitas aí no âmbito desse plano para Pampulha, que obviamente, é uma obrigatoriedade de Belo Horizonte em relação a isso. Tá? E tem, inclusive, algumas ações fiscais que estão sendo feitas naquela Praça Geralda da Mata Pimentel, que ali também você tem vários carrinhos de lanche que não são licenciados. Você tem uma gama gigante de carrinhos de lanche não licenciados, que também a gente observou que tem uma solta direto o óleo e tal, então acaba provocando. E é interessante essa história da Lagoa da Pampulha, né, porque a gente sempre passava por ali e achava que aquele mau cheiro que tinha era em relação à qualidade da água, né, mas na verdade é um emissário, né, que tem ali da Copasa, que eles até fizeram uma obra que gerou um transtorno danado na cidade recentemente, acho que em junho e julho, que é para tentar reduzir, né, aquele mau cheiro, né, que é uma contenção que tem ali relacionada ao esgoto, né, não propriamente à qualidade da água da Pampulha. E tudo isso está fazendo parte desse plano para tentar, de fato, né, o pessoal sonha até que possa até
possa ocorrer umas competições náuticas, né, daqui a Eu nem vou entrar nessa daí, não. Zé Pois Mauro, porque eu acho que nós senão estamos na vai ser CPI da mais população uma. de rua, né? Não é Lagoa da Pampulha, não. E eu estava querendo exatamente focar na questão da atividade empresarial de reciclagem, porque ela conecta, sim, com muitas pessoas que estão nesse perfil de vulnerabilidade. E aí a gente observa, né, a questão do acúmulo de resíduos. É um problema que a cidade tem, mas que, infelizmente, tem muitas pessoas, inclusive, falando da indústria da pobreza. Porque no momento que essas atividades empresariais estão ali comprando diretamente dessas pessoas que estão fazendo reciclagem, que às vezes estão levando essa atividade profissional como sendo a única possível para ela se sustentar, isso vai se amplificando, você vai aumentando a estrutura na cidade, vai colocando ferro velho funcionando nos outros lugares sem critério, próximo de cursos d'água, sem os devidos cuidados do remanejamento dos refugos e excedentes do processo de reciclagem, fazendo com que as cooperativas sejam desprestigiadas dentro do fluxo como um todo. Você vai criando um emaranhado de problemas sociais vinculados à falta de gestão da própria atividade empresarial de reciclagem. Então, assim, essa é a nossa preocupação e, por isso, essa pergunta. Porque a gente quer entender como que a fiscalização está tentando agir, porque, do jeito que vai indo, a sensação que dá é que um ferro velho consegue hoje se estabelecer em qualquer lugar. Ele consegue o ALF. E aí, depois que os problemas já estão sendo postos, a população começa a reclamar, você vai observando todos os efeitos colaterais. Ah, mas agora é direito adquirido, que é o que a gente escuta, por exemplo, na Lagoinha. Agora, obviamente, quando a gente enxuga, ele acaba caindo na questão da deposição irregular, né, de resíduos, né, que muitas pessoas, muitas atividades continuam fazendo de alguma maneira, né, um pouco exercício da cidadania nesse aspecto, assim, de alguns setores. Mas é um trabalho também muito caro, né? Eu não sabia qual que era a lógica, assim, mas eu tinha feito até uma outra apresentação do trabalho da fiscalização, porque a fiscalização de Belo Horizonte, me permita uma digressão aqui, porque eu tenho muito orgulho, né, de estar à frente da Subsecretaria de Fiscalização, porque percebo que ela, a despeito de todos os problemas que a gente tem, né, inclusive em termos de limites, né, ela tem sido referência porque ela fez uma unificação de várias áreas que estão diluídas, em geral, assim, nas cidades, né, que obras, controle ambiental, limpeza urbana, obras, posturas, e aqui até o defesa do consumidor, né, de alguma forma, ele é um órgão à parte, mas também são os fiscais que acabam fazendo as ações fiscais. E um dos projetos muito caro à fiscalização, assim, que dá muito orgulho lá para as pessoas, mas obviamente eu costumo dizer o seguinte, né, quando a gente começou o governo lá em 2017, e esse é um trabalho também, a natureza do trabalho em geral envolve intersetorialidade, né? Mas a deposição clandestina, em particular, ali a gente tinha em Belo Horizonte quase 900 pontos de deposição clandestina em 2017. Hoje são 420 alguma coisa. É muito, né? Mas o esforço que a equipe tem feito, e aí, obviamente, é um trabalho que, além de ser intersetorial, se você não envolve a comunidade, não dá uma destinação para aquela área, não adianta simplesmente você colocar aquela placa lá, ponto limpo. Você tem que manter aquilo e a população tem que se apropriar. E eu trouxe umas fotos também, que é um projeto que dá muito orgulho, como eu falei, conjunto, fiscalização, SLU, mas a gente reduziu muito isso em Belo Horizonte, mas é um problema também daqueles gigantescos, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente precisa formular, fazer um grande seminário, assim, envolver todos os atores que de alguma forma atuam nisso, né? E aí eu estou falando da construção civil, principalmente, né, que é boa parte de resíduos que, inclusive, entopem córregos e tudo mais, eles são originários de construção civil e não necessariamente corretamente depositados, né, no lugar que deveria. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu tenho discutido lá com as pessoas. A gente atua intersetorialmente, mas acho que, às vezes eu acho que você tem que chamar a atenção, porque é uma coisa, é um aspecto assim, que melhoraria gigantescamente a cidade, né?
E Belo Horizonte já teve até mais referência, assim, como cidade, em relação à deposição. Vereador Bruno Pedral. Eu estou só, assim, bastante sensibilizado com esse momento, vendo o meu querido Eustáquio ali abanar a sua face para conseguir refrescar. Eu estou muito preocupado, Zé Mauro, Braulio, estou muito preocupado com a situação que estamos vivendo essa semana em Belo Horizonte, em todo o Brasil, e com a população em situação de rua. Então, eu queria fazer uma pergunta, Zé. Porque, assim, pelo que a gente está vendo, as pessoas que estão na rua, ô Braulio, não montam uma barraca na Praça da Liberdade para ter o privilégio de morar na Praça da Liberdade. As pessoas não montam uma barraca na Raul Soares, porque aqui eu vou ter benefícios, aqui eu vou ter algum tipo de vantagem. As pessoas montam a sua barraca, as pessoas vão para a rua por situação de extrema necessidade. Inclusive, na rua, elas correm risco à sua integridade física, psíquica, moral e a própria vida. Tem gente que joga água no povo que está em situação de rua, água quente, queima, bota fogo, como nós vivemos várias vezes, infelizmente, na história do Brasil. Então, é uma situação de extrema vulnerabilidade. E, apesar de estarem numa situação de extrema vulnerabilidade, elas são pessoas, cidadãs e cidadãos portadores de direitos e deveres. Inclusive, o direito de ir e vir, sagrado na Constituição Federal, e também um direito que às vezes a gente esquece, Zé, que é o direito à dignidade humana. É um direito constitucional, o direito à dignidade humana. Então, os tribunais, inclusive a STF, Braulio, já não tem dúvida de que retirar pertence das pessoas que estão em situação de rua é ferir a dignidade humana, e é proibido no Brasil. Os tribunais não têm dúvida de que remoção forçada da pessoa que está em situação de rua é ferir o direito constitucional de ir e vir, e está proibido no Brasil. Ainda, Braulio, que isso possa tentar ser feito de uma forma velada, quando você fala, não, eu vou tirar o pertence, a barraca, o colchão, porque está atrapalhando a locomoção, e vou botar num abrigo, eu não vou jogar fora. Mas isso também é forçar a pessoa, né? Você tira, Zé Mauro, né, a barraca do sujeito numa onda de frio, né, naquele dia, e bota lá no abrigo, a pessoa às vezes não consegue nem se locomover para comer no restaurante popular, ela vai lá buscar a barraca dela para não morrer de frio. Enfim, isso é proibido no Brasil, da mesma forma como dar multa para a família, Braulio, para forçar a pessoa a tentar, né, sair da rua, também, imagino que é na mesma linha, é uma forma de você compulsoriamente tentar tirar a pessoa da rua. E não é assim que nós vamos resolver o problema, porque definitivamente, né, é um problema as pessoas estarem em situação de rua. A esquerda não se alimenta disso, porque isso, de algum modo, né, é bom para a esquerda. Pelo contrário, é uma vergonha para qualquer pessoa que tem coração, que tem humanidade, ver as pessoas em situação de rua. Mas nós vamos resolver isso com políticas de direitos. Vamos garantir isso com direito ao emprego, direito à moradia, direito ao cuidado da saúde, direito à educação, para que a pessoa possa se restabelecer, Zé Mauro, sem ter os seus direitos violados. Porque a gente só remove as pessoas compulsoriamente em duas situações. Ou porque cometeu um crime, e aí sim, seja pessoa em situação de rua, seja qualquer cidadão, tem que ser julgado, tem que ter intervenção, como qualquer cidadão, ou se eu vou retirar compulsoriamente para botar num campo de concentração, num camping de concentração que seja. Então, eu queria perguntar, Zé, o que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo, neste momento, de onda de calor em Belo Horizonte, o que a fiscalização, como parte da política intersetorial, está fazendo para socorrer as pessoas. Braulio, ao invés de ficar preocupado com a barraca, que às vezes está atrapalhando a sua passagem, preocupa com os 45 graus que estão fazendo dentro da barraca dessas pessoas. As pessoas estão correndo o risco de morrer, desidratadas. Às vezes, numa situação de vulnerabilidade tamanha que às vezes ela não consegue nem pedir ajuda, porque às vezes a pessoa realmente está numa situação de falta de saúde mesmo, ou às vezes sob efeito de álcool e outras drogas, que às vezes até pedir socorro é difícil. Então, acho que ao invés de preocupar em remover essa barraca, vamos preocupar em cuidar dessa pessoa. Pode ser, inclusive, uma oportunidade, Zé Mauro, para explicar para ela, não vamos sim para um abrigo, porque no abrigo você vai ter mais condições neste momento de enfrentar esse momento. Isso sim é dignidade, isso sim é garantir direitos, isso sim é salvar vidas, isso sim é enfrentar o problema da população em situação de rua. Então, eu queria saber, Zé, o que a Prefeitura está fazendo neste momento da onda de calor, e agradecer, Zé,
porque eu sei que você é uma pessoa super dedicada, muito séria, e, Braulio, a fiscalização vale para o pobre, vale para o rico, vale para a direita, vale para a esquerda em Belo Horizonte. Vocês apanham muitas vezes, né, por medidas de garantir a legislação quando afetam outro grupo político, né? E é fundamental a sua postura ética republicana de dizer isso, né? As pessoas em situação de rua também estão submetidas às normas da cidade de Belo Horizonte, mas elas também estão submetidas, primeiro, à Constituição Federal, ao direito de ir e vir, ao direito à dignidade humana e, acima de qualquer coisa, são seres humanos e merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito para ter a sua condição respeitada e qualificada, melhorada na vida. Bom, essa onda de calor que vai pegando a gente aí, né? A prefeitura já está fazendo a distribuição de água aí, tem sido discutido alguns aspectos, inclusive com outros órgãos, né? O Ministério Público está preocupado com isso também, né? de retomar alguns pontos de água, por exemplo, que estão espalhados pela cidade, né? Para mitigar isso. Para além disso, né? A história da política de banheiros públicos também, né, que a cidade está carente, né, uma coisa que tem sido pensada, mas obviamente isso não é para onda de calor agora. Mas agora, para mitigar o problema diretamente, assim, é a distribuição de água mesmo, assim, para a população da estação de rua. E só para pegar um gancho que você falou, olha, pode ter certeza, né, que a gente, compulsoriamente, a gente nunca retirou. Como eu falei, você vai pactuando. É difícil fazer esse pacto, assim, falar, olha, isso aqui... Você imagina tentar fazer esse pacto para um acumulador, né? Mas chega um ponto e fala, então você não vai dar a destinação, a gente vai ter que dar, tá? Mas aí ele fala, não, então aí no final ele pega e escolhe, não, isso aqui tal, mas ele escolhe, né? Ele acaba escolhendo, que a gente é questionado por isso, a gente fala, não, mas vocês só vão lá, mas aí não tem jeito, né? Você tem que ter um limite ali também, tá? É óbvio que você vai me perguntar, se eu gostaria de ter isso, né? Assim, obviamente, se ele caiu na fiscalização, é exatamente porque nas outras instâncias ele acabou, e não estou fazendo questionamento de outras políticas, não, né? Eu sei dos limites que existem e tal, mas se caiu ali é porque, de fato, e aí entra um pouco o nosso papel de tentar de reduzir esse conflito, né? E é de difícil entendimento para alguns setores isso, né? Mas é o que a gente tenta fazer. Bem, Zé Mauro, vamos encaminhar para a finalização. Eu agradeço pela vinda do senhor aqui. Quero falar para o vereador Bruno Pedralva que, se tivesse solução fácil, talvez já tivessem feito, mas a saída vai estar justamente para entender que existem direitos e existem obrigações. E as pessoas estão confundindo as coisas, porque elas não estão querendo ter um pingo de obrigação com nada. E aí, Bruno, se a gente, de fato, não trabalhar uma percepção do cidadão na sociedade, dele entender que ele também tem obrigações a cumprir, você sempre vai trabalhar passando a mão na cabeça de pessoas, às vezes, que não têm um pingo de responsabilidade com a cidade onde elas vivem, onde elas não têm um pingo de responsabilidade com a questão ambiental, onde elas não têm um pingo de zelo para colocar um lixo mal armazenado, elas não vão ter um pingo de zelo, na verdade, para usufruir de tudo aquilo que é público da forma correta. O setor de fiscalização, o Zé Mauro esteve aqui respondendo com toda tranquilidade, ele trata de vários temas da cidade, são vários núcleos, vários nichos. Esse que envolve a questão das pessoas em situação de rua é um dos mais complexos, porque envolve, de fato, interpretações conflituosas de legislação, uma vez que a pessoa está vulnerável e ela também tem obrigações a cumprir. O que eu fico satisfeito de ver na cidade é que a assistência social tem hoje uma série de equipamentos muito bem estruturados. Mas por que essas pessoas não estão usando? Por que a gente não está conseguindo, na plenitude, utilizar a estrutura com técnicos, com pessoas que são muito preparadas para o tema, e a gente vê tantas pessoas nas ruas? Falta de coração são daqueles que estão normalizando essa situação, que estão achando que isso é normal, que uma pessoa vivendo numa barraca lá na Praça da Liberdade é normal, que o cara que vive debaixo do viaduto da Lagoinha é normal. Isso não é normal, Bruno. Não é normal. Agora, se não tivermos a competência para encaminhar essas pessoas para realmente restaurarem uma vida digna, aí sim é a falência da nossa sociedade de não ter conseguido criar solução. Porque blá, blá, blá de gente que gosta de criticar, mas não faz absolutamente nada, tá cheio.
Aliás, aqueles que gostam de ficar criticando demais, adota um, leva e começa, de fato, dentro da sua própria casa, a reconduzir um caminho de restauração da dignidade das pessoas. Vão ver o tanto que é difícil, o tanto que esses assistentes sociais hoje, da nossa equipe técnica da prefeitura, fazem milagre, não vou falar milagre não, que isso a gente vai deixar para o nível das pessoas normais, das pessoas, de nós mortais. Eu não quero comparar ninguém aqui a uma alma extremamente iluminada, a Jesus, não quero isso. Mas a gente sabe o tanto que é difícil. Então, quando alguém chega e fala assim, leva para sua casa, é porque, na verdade, não consegue fazer isso em casa, mas na sua porta também não é o lugar adequado. A gente tem equipamento adequado, é para isso. Então, eu luto por uma cidade que funcione bem, que os processos da assistência social funcionem e que a gente consiga, de fato, estabelecer direitos, mas estabelecer obrigações. As pessoas que estão recebendo esses serviços tão bem estruturados que a prefeitura hoje tem, que saibam dar valor também para que a gente consiga conduzir para uma cidade melhor. Belo Horizonte está desorganizada e precisa de melhorar. Se vai comparar com São Paulo, com Rio de Janeiro, comparem com quem quiser, mas nós não podemos, na verdade, deixar de fazer o nosso papel, porque a diferença é que o problema de moradores de rua em Belo Horizonte é o nosso problema. Então, temos que unir os esforços, saber que somos várias pastas que têm que estar integradas, mas é preciso que alguém lidere esse processo. Se esse alguém é o prefeito de Belo Horizonte, então que o prefeito assuma a posição e faça essa transformação acontecer. O assunto não é fácil, ninguém está desmerecendo o tamanho, mas essa CPI tem como objetivo aqui trazer, sim, clareza para cada um dos pontos polêmicos e que a gente vai discutindo para encaminhamento de soluções. Zé Mauro, muito obrigado por ter vindo, agradeço a toda a equipe técnica que esteve aqui presente também, e às 12h33, declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado a todos.